TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Vamos, que Jesus nos abençoe nesta tarde e possamos sentir essas bênçãos a envolver-nos a todos. Vamos então dar início à nossa reflexão conjunta e então vamos falar sobre a vida social no mundo espiritual. Nós vamos, a pouco e pouco, compreendendo que a vida aqui, obrigada, Amélia, como a vida lá, diferem muito pouco. E a diferença que existe lá é muito melhor do que aqui. Portanto, é com eles que nós aprendemos a viver como eles, aqui, entre uns e outros, na cooperação, na partilha da vida social. Porque ela é imprescindível na vida de qualquer um. E porquê? Porque é lei, existe uma lei que se chama Lei de Sociedade. Significa que nós não podemos, de maneira nenhuma, evitar essa relação de uns com os outros. É uma necessidade absoluta. E não foi por acaso que Deus criou essa lei, porque é nesse convívio, nessa partilha, nessa afinidade de ideal e de ideias e de conhecimentos que nós nos enriquecemos imenso, em todos os aspectos, no intelectual, no moral, na prática da caridade para com o próximo. Então, é uma lei muito, muito importante. E nós devemos, de facto, cultivar essa relação de fraternidade, de sinceridade, de genuinidade. Porque é assim que ela se pratica no mundo espiritual. E nós já vamos ver. Vamos ver que, de facto, é muito diferente ainda e compreende-se. Então, a imagem que nós vemos aqui é a cidade de nosso lar, só uma pequena parte, e uma pequena parte mesmo muito pequena, porque aqui trata-se de a central da governadoria e em torno da governadoria existem 6 ministérios, que todos eles vão dar para um pátio que circunda a cidade. E nós vemos aqui trabalhadores que circulam aqui, se dirigindo ao seu trabalho, às suas tarefas, uns acompanhados, outros sozinhos. Então, vamos começar com Allan Kardec. E ele questiona um tema que ele se interessou bastante e com muita razão. Ele pergunta: a vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Portanto, uma lei. É uma lei que existe. E na outra, 768, Kardec insiste. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? É claro, o homem deve progredir. Já está aí um motivo para o homem progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contacto dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola.
Portanto, ele desanima, definha, porque não tem partilha, não comunica, não aprende, não recebe. É impossível. Todos nós corremos para perto de alguém. Mesmo que não conheçamos alguém, desde que seja uma única pessoa, nós sempre estabelecemos uma conversação. Portanto, é inato em nós, é muito forte, é intuitivo. E Kardec vai acrescentar algo mais à resposta. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, vivem em sociedade e não isolados. Exato. É isso mesmo. E Miramês vai nos acrescentar também algo. O que chamamos de afinidade dos elementos e dos homens é o que vem a ser a vida social. Olha que definição interessante. Portanto, a afinidade dos elementos e dos homens significa vida social. A vida social está em tudo. Tudo. E vamos ver. Em dimensões diversas, como sendo a harmonia divina, manifestando-se para a felicidade e o bem-estar também dos homens. É muito interessante, principalmente quem cultiva na natureza árvores, plantas, etc. Mas vejamos árvores de fruto. Onde elas, de facto, dão mais, produzem mais, é quando estão juntas da sua similar. Uma árvore isolada, ela não produz. Mas se juntar duas ou três iguais, elas vão sim produzir, porque elas precisam de partilhar. Curioso. Por isso, a vida social está em tudo. Em tudo, absolutamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Continua Miramês. Esta é uma lei imutável, que não muda. Ninguém a pode mudar, ninguém pode impedir essa necessidade, capaz de assegurar o nosso equilíbrio na vida e para a vida. É evidente. Ninguém pode viver sozinho. A socialização pretende encontrar o amor de Deus na permuta de ideias. Ora, aí está. É um processo que nós vamos despertando em nós, que é o amor. Na relação que estabelecemos, nas amizades que nós estabelecemos uns com os outros, nós vamos desenvolvendo tal amor por tudo e por todas as criaturas, que tem como objetivo atingir o amor a Deus. O homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que se evolui. Porque tudo isto atraindo para o amor, para a fraternidade, para a permuta. Justamente, porque está intrínseca a tal lei, que é a lei do amor. E todos nós vamos vivenciá-la, a pouco e pouco, muito despercebidamente. Através dos amigos, nós já iniciamos essa permuta, esse amor, essa simpatia, a afinidade. O progresso dos homens depende do conjunto no qual podem trocar experiências. Ninguém aprende sozinho. Ninguém desperta sozinho.
Deus já os fez assim, visando entre todos as fraternidades e o amor. Então, o grande objetivo da socialização entre as criaturas é aprender a amar o próximo e despertando ainda em maiores dimensões o amor. Este é o grande objetivo. Então, Deus, tudo o que Ele faz é perfeito. E tem um objetivo muito, muito elevado. A lei de união não é somente para os homens, é para tudo. Aí está. É. Portanto, são os afins. Os afins existem em tudo. São esses que se aproximam, que se atraem. Os semelhantes juntam-se, ou se juntam. Os próprios pensamentos dos homens reúnem-se por sintonia. E isto é muito importante. Porque quem pensa igual já sintoniza connosco. Já tem afinidade connosco. Os mesmos ideais. E as pessoas procuram-se pelos ideais, pelos pensamentos, pelos gostos. Porque é isso que eles querem permutar dos outros. Sentir. Nós estamos recebendo exatamente essas vibrações que se afinizam com as nossas. Os próprios pensamentos dos homens se reúnem por sintonia. E é isso. E o que quer dizer também, além disso? Os nossos pensamentos, eles têm uma determinada vibração de acordo com a elevação desse pensamento. E eles vão ser recepcionados por outras mentes que têm a mesma vibração que nós. Que sentem da mesma maneira, têm o mesmo ideal e se vai. Por isso, muito cuidado com os nossos pensamentos. Temos que os vigiar muito, porque quando nós estamos a pensar, nós estamos comunicando sempre com alguém que pensa, sente o mesmo que nós. Tem a mesma vibração e as mesmas vibrações atraem-se. São os afins, é a afinidade. Se nós tivermos pensamentos negativos, nós vamos atrair essas mesmas mentes de pensamentos negativos e vão nos acompanhar. Então é isto, é muito importante. Por isso diz aqui, os próprios pensamentos dos homens reúnem-se por sintonia. São massas fluídicas que se congregam por peso. Aí está, o peso específico, a vibração, que cada um emite. E tem um peso. Portanto, se é muito pesado, desce, fica aqui à volta. Se for leve, é elevado, ele sobe. Portanto, são massas fluídicas que se congregam por peso, por vibrações magnéticas, por junções atómicas, uns buscando os da mesma estirpe. É isto. Os que têm a mesma afinidade, os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, os mesmos interesses. O convívio social, se é necessário de homem a homem e do povo a povo, não é menos de mundo a mundo. Também. Também do mundo a mundo. Os mundos são solidários uns com os outros. É por isso que nós temos constantemente entre nós espíritos de esferas acima de nós. Porque são todos solidários uns com os outros. E beneficiamos disso, é evidente. E quanto mais nós procurarmos evoluirmos, mais nós aproveitamos e beneficiamos. Por esse motivo, os que atravessaram as fronteiras do túmulo não rompem. Eu já li, não. Atravessaram as fronteiras do túmulo, não rompem contato com os que permanecem nas retaguardas da vida física. Não. Aí está. Porque quando nós pensamos no plano espiritual,
estão captando, estão comunicando conosco. Se são pensamentos elevados, nós estamos comunicando com espíritos de mente elevada. Então, o plano espiritual comunica conosco diretamente, através dos nossos pensamentos. Eles captam. Portanto, aí, não há realmente rompimento de contacto. Sempre isto acontece. Só precisamos de saber para não nos prejudicarmos com os nossos pensamentos. Quem se distancia da convivência com os semelhantes é como quem delibera voluntariamente afastar-se de sua melhor cartilha de lições na escola do mundo, da qual ninguém desertará, sem a ela voltar mais tarde no esforço de recuperar o tempo que se perdeu. Porque é que a relação social é considerada cartilha de lições, porque é no convívio uns com os outros que nós vamos aprender a amar-nos uns aos outros, aprender muita coisa nessas relações. É assim que nós vamos exercitando, ensaiando o bem entre todos. No livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, ele traz-nos também algo muito interessante. Nós estamos a caminhar para o nosso tema, não vamos devagar, mas vamos lá chegar. Então, Emmanuel dá um título diante da vida social que nós trazemos aqui para a nossa reflexão. E diz-nos Emmanuel, a espiritualidade superior não se compadece com o isolamento. Ele estimula-nos à comunicação, à vida social, a sentirmos o amor, a fraternidade, a compaixão, sentirmos o sofrimento do outro, a alegria do outro. Tudo isso nós precisamos de partilhar uns com os outros. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, sim, o contacto social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. O que significa isto? O contacto social é a pedra de toque, que significa que é nesse contacto que vai haver uma avaliação do comportamento das pessoas nas relações que estabelece com o outro. Ele foi fraterno, ele foi respeitador, ele foi caritativo, e vai-se saber, porque o histórico de cada um fica marcado e um dia ele poderá saber, indo ao seu arquivo e saber todos esses pormenores. É evidente que os benfeitores espirituais têm outros processos muito mais rápidos de acessarem o nosso histórico. Mas não vamos entrar aí, não vamos falar disso. É mais complicado. Todos somos chamados à edificação do progresso evidente, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Portanto, não existe felicidade sozinha. Só os espíritos elevados, eles são sempre felizes, sozinhos ou acompanhados, eles têm aquele equilíbrio elevado de espírito superior. Portanto, eles estão sempre bem. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. E porquê? É isso mesmo. Tudo o que de bem, de bom, nós fizermos aos outros, retorna sempre a nós, duplicado.
Não tem que ser na mesma circunstância. Mas haverá uma situação em que nós vamos ser compensados. É evidente que nós nem precisamos de, ao fazer o bem, pensar que vamos ser compensados. Quer pensemos, quer não pensemos nessa consequência, vai acontecer. Mas saibamos que é lei, é assim. Tudo o que nós fizermos de bem ou de mal, sim, ou de mal, também. Mas a nós interessa-nos muito mais fazer sempre o bem. Não é? Retorna sempre a nós. Em Mensageiros do Bem, Martins Peralva traz-nos também algo interessante. É desejável que pessoas que se estimam promovam encontros para que se lhes fortaleçam os laços de amizade e afeto, de confiança e respeito. E depois de um dia ou de uma tarde de convívio social com pessoas que nós gostamos, pessoas agradáveis, que nos trazem conversas agradáveis e que nós podemos partilhar com elas também, nós chegamos a casa realmente restabelecidos. Sentimos-nos muito fortalecidos, felizes, revigorados. E então telefonamos ou mandamos mensagens a esses, agradecendo esse encontro. É recíproco, porque a alegria continua connosco e nós vamos agradecer. O dia foi fantástico, a conversa, tudo isso. Nós sentimos necessidade de manifestar esse sentimento de troca, de partilha com os amigos. É importante que o façamos. A palavra que edifica, o trabalho construtivo, o conceito civilizado constituem processos de intercâmbio de mente a mente, do coração a coração, indispensáveis à evolução comum, abrangendo homens e coletividades, nações e continentes. Portanto, nós podemos sempre acrescentar algo ao outro no que dizemos e também o outro nos traz algo também que nos agradou e que nos deixou com mais um conhecimento a mais e que nunca tínhamos pensado assim, nem sequer ouvido às vezes, nunca tínhamos ouvido falar sobre esse ponto de vista desta ou de outra maneira. Nunca tinha pensado nisso. E é essa troca social que nos enriquece a vida. Não foi por acaso que Deus criou essa lei, lei de sociedade. Não sendo o homem detentor de faculdades completas, o convívio social é necessário, porque por meio dele permutam-se valores do sentimento, da cultura, das ideias. É isto que nós vamos partilhar uns com os outros. Uns trazem o sentimento, outros a cultura e outros as ideias. E nós vamos recebendo informação e conhecimento. E nós passamos o nosso. E é por isso que se torna agradável essa relação. É bom ter amigos, e isso cultiva-se pela sinceridade da relação. Não pode ser uma relação interesseira, tem que ser genuína, autêntica, cristã. Exemplos de fraternidade e manifestações de conhecimento são conquistas evolutivas que se não adquirem de forma isolada.
É sim, só na convivência. E agora vamos finalmente entrar no tema básico que deu o título à nossa reflexão. E é aqui no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que nos registra o relatório incompleto de uma semana de trabalho dos mensageiros do bem junto aos homens. Quer dizer, André Luiz, o seu colega Vicente e o seu instrutor Aniceto tinham um programa de uma semana para virem aqui à crosta ajudarem os encarnados. Uma semana. E este livro fala-nos apenas desse trabalho muito incompleto. Portanto, eles fizeram muito mais, eles ajudaram muito mais. N situações em que eles interviram no auxílio a nós encarnados, que nós não damos conta na maioria das vezes. Mas eles trabalham, descem imensas equipas todos os dias à crosta. E a crosta engloba todos os países. É evidente, é preciso explicar isto, que essas equipas não partem somente do nosso lar, porque o nosso lar, ele existe acima do país Brasil, mas nós também temos no nosso país o nosso plano espiritual, em que de lá também descem constantemente equipas de trabalho. Nós temos aqui apenas um exemplo do que eles fazem, trazido pelos espíritos que estão no plano espiritual do Brasil. Mas não nos esqueçamos que os nossos benfeitores espirituais, do nosso plano espiritual, correspondente à Terra, também o fazem. Portanto, por todos os planos espirituais que abrangem todas as nações, eles trabalham nisso mesmo. Nós só temos aqui a história, a explicação do que se passa no plano espiritual do Brasil. Mas nós precisamos saber disso. Nós temos o nosso plano espiritual do país, é evidente. Então, e André Luiz vai-nos explicar tudo isso. Isto está muito sintetizado, é evidente. Eles saíram da cidade Nosso Lar volitando, porque a atmosfera que eles iam atravessar, até determinado trecho, ela permitia que eles volitassem, porque era uma atmosfera leve. E Aniceto, a partir de determinado trecho, diz: agora não podemos volitar mais, porque a atmosfera está muito densa e vamos ter de caminhar. Mas eles não caminharam a partir daí até Nosso Lar. Eles fizeram, então, uma paragem num posto de socorro do Campo da Paz. E é isto. Por isso ele diz: após algum tempo de marcha em silêncio, esta palavra também é importante. Quando eles iniciaram a marcha e teve de ser em silêncio, é porque eles estavam a atravessar aquelas zonas próximas, onde os espíritos inferiores habitam. Eles andavam por ali e precisavam de silenciar para que não os despertasse na sua passagem, porque eles iriam persegui-los. E como eles não podiam volitar, apenas André e o seu companheiro Vicente, porque o instrutor podia, ele não tinha problemas, mas eles ainda não tinham tanta experiência. Portanto, e além disso, eles também
evitam essas zonas, porque a habilitação torna-se muito mais difícil. Então, por isso a necessidade do silêncio. Divisámos então ao longe em grande castelo iluminado, um grande castelo iluminado. Era um dos postos de socorro de Campo da Paz. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Então, eles iam fazer uma paragem no posto de socorro de Campo da Paz. Os postos de socorro são sucursais, digamos, este era a sucursal da cidade de Nosso Lar, que iam resgatar espíritos das zonas inferiores, mas os mais difíceis, porque o Nosso Lar também resgata espíritos das zonas inferiores, mas já a um outro nível. Vamos ver isso à frente, porque há essas diferenças. E os postos de socorro têm um trabalho deslumbrante na ajuda a esses espíritos. Trabalham imenso, e nós vamos ver. Atingindo o edifício central, construído à maneira do formoso castelo, portanto, ele tinha, de facto, a fachada de castelo, que se via à distância, de castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Era o Alfredo, o administrador do posto de socorro, e sua esposa Ismália, que habita em zona superior. Este casal tem uma história muito interessante. Evidente que não vamos falar dela, esse não é o nosso propósito, mas quem tiver interesse vai encontrar essa história no próprio livro. E eu continuo a narrar-nos. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Portanto, eles chegaram, foram recebidos por Alfredo. Ao abrir a porta, ele faz uma referência à atmosfera que já estava a mudar melhor, já estava a mudar um pouco, porque antes tinha acontecido o fenómeno magnético. O que é o fenómeno magnético? Portanto, é um fenómeno que trabalha para limpar a atmosfera naquela zona, que está sempre muito carregada das emissões dos pensamentos desses espíritos inferiores. E ele é de tal maneira deletério que, frequentemente, mas com muita frequência, estes fenómenos tendem a acontecer para limpar a atmosfera. Nós também temos fenómenos desses aqui, mas não são na intensidade e na frequência. Nós temos trovoadas, temos relâmpagos, temos temporais, temos chuvas, ventos também. O objetivo de todos esses fenómenos é limpar-nos a atmosfera, porque nós somos espíritos ainda também pouquíssimo evoluídos e que nós emitimos pensamentos deletérios. E se não forem limpa a atmosfera, o ser humano adoece ainda mais, há mais micróbios, há mais bactérias no ar. Portanto, tem esse objetivo. Claro que nós não gostamos, não é, desses fenómenos de muita chuva, de muito vento, de muito frio, tudo isso, mas é evidente que tem esse objetivo positivo. E então, Alfredo disse, olha, os fenómenos magnéticos já pararam, contudo, os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Claro que eles não paravam de emitir os pensamentos deles. Do ódio, do rancor, da perseguição, da revolta, etc, etc. E tudo numa grande quantidade. É evidente que a atmosfera fica irrespirável e doentia. E a comentar a beleza da noite, quando a campainha retiniu suavemente, Alfredo e Ismália sorriram, temos a visita de amigos do Campo da Paz. Então, ele está-nos a dizer que já havia um programa de uma visita de uns amigos de Alfredo, e deste casal, portanto, que trabalham também aqui próximo, no campo próximo do posto de socorro, que iam de visita. E aqui vai-se iniciar essa vida social que existe no mundo espiritual de uma maior grandeza, porque se trata entre os espíritos, já com uma grande consciência, já com um trabalho grande e, portanto, tem um outro nível.
outro nível de estar, outro nível de vida, outros conhecimentos, outras capacidades. E então Alfredo explica a André, temos aqui a nossa vida social. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente. Portanto, Alfredo explicou, porque a campanha tocou, avisou logo que iam ter visitas, que eram os amigos. E constituíam-se os visitantes do casal Bacelar, portanto, era um casal, e duas jovens, uma filha e outra sobrinha. O chefe do grupo mostrava idade avançada. Ele vai descrever avançada, revelando, porém, excelentes disposições. Reparem que o aspecto de ter idade avançada é uma opção do próprio espírito. Há um momento, eu prefiro aquele aspecto do homem avançado, maduro, e há outros que preferem apresentar um aspecto de jovens. Portanto, tudo depende. O espírito pode, de facto, decidir, a partir de determinado nível, evidentemente, já de consciência. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. Portanto, todos apresentavam o quê? Um bom estado espiritual, muito equilibrado. Realmente, espiritualmente, eles estavam muito bem. Pelo trabalho que faziam, pela evolução que já tinham adquirido e pelo estado realmente total. Então, é uma sociedade diferente de espíritos. A alegria era enorme entre eles. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na Terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Este é o nível de relação social entre estes espíritos. Portanto, tudo é genuíno, transparente, autêntico, alegria, amizade. Porque estes já eram amigos que já se tinham conhecido também na Terra. Aniceto indicou-nos o novo hóspede de Alfredo. Portanto, o Aniceto é um instrutor e então Aniceto indicou-nos o novo hóspede de Alfredo, explicando-se isso. Foi Aniceto que então explicou a André Luís e ao seu colega. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência. Não foi Aniceto, foi Alfredo. Peço desculpa. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do Círculo Carnal. Então apresentou os Bacelares e disse que o senhor Bacelar já era chefe das equipas que vinham em trabalho à crosta. Portanto, eu já tinha um trabalho de grande responsabilidade. Como também tem Alfredo no seu posto de socorro. Uma grande, grande responsabilidade. Em vista da apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília, filha dos Bacelares, e Aldonina, sobrinha do chefe de família. Então, Aniceto já tinha apresentado as jovens e Aniceto interessava-se então seguir com Alfredo. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Todos estes eram espíritos muito afins. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. As apresentações, as alegrias, portanto,
todo aquele ambiente, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Então, nós temos que construir amizades verdadeiras, não por interesse, não fingidas. Terá de ser exatamente iguais ao nível destas. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Então, agora a conversa era com as jovens André Luiz e o seu colega Vicente. Estou trabalhando, disse Cecília. Há muito para alcançar um prémio de visita a nosso lar. Vejam que não é fácil ir para a cidade do nosso lar. E elas já tinham um nível bastante bom, bastante consciente e com muitas horas de trabalho já importante. E nós vamos ver. As minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Portanto, visitar a cidade do nosso lar era um prémio. E isso acontece com frequência, e mesmo na cidade do nosso lar, que vão a outras esferas também em visita. São prémios. Semelhante satisfação para o ano próximo. Entretanto, para consegui-lo, tem de atender a umas tantas obrigações importantes. Ela tinha ainda que passar por determinadas experiências e provar que realmente já tinha adquirido aquele conhecimento absolutamente necessário para ir à cidade do nosso lar, por enquanto, só como visita. Quando nós estudamos André Luiz e julgamos que é fácil e que é para lá que nós queremos ir, é só sonho. Porque tem que se ter mérito, tem que se ter trabalho, tem que se ter produto. Elevação. Pois que, disse Vicente admirado, Vicente, que como André Luiz, vinham da cidade do nosso lar. É preciso tanto. Sem dúvida, tomou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição, por estar habitando a cidade do nosso lar. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Claro, não compreendeu, porque ele foi para lá. Portanto, não esteve no posto de socorro, trabalhando com espíritos difíceis. Não tinha essa experiência. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. E é isso que André Luiz nos mostra nos seus livros. São verdadeiras universidades de preparação espiritual. Que preparação? Moral, de conhecimento, de amorosidade. Porque todos esses mestres, é isso que eles ensinam e evidenciam. E quem está lá naquele ambiente aprende tudo isso com um entusiasmo, que há um momento que aqueles espíritos já precisam de voltar, porque eles querem chegar àquele nível desses mestres. É um estímulo imenso viver com os espíritos elevados. Muito grande. O ensejo educativo neles é imenso. Todos querem aprender imenso. Sentem esse estímulo. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, diz ela a eles, seria necessário viverem alguns anos em nossa colónia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. E ela estava a par de tudo, a nível de trabalho do mundo, da cidade do nosso lar. Porquê? Porque desciam
benfeitores instrutores da cidade Nosso Lar, que iam também estimular aqueles que aí trabalhavam e conversavam e socializavam-se. Portanto, sabiam muito, eles permutam uns com os outros, é evidente. Ninguém faz caixinha do que sabem. Em Nosso Lar, porém, objetei André Luís. Agora ele vai numa pequena defesa. Em Nosso Lar, porém, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração, portanto, que é o Ministério da Regeneração, é uma colmeia de milhares. E Cecília diz, você diz muito bem, quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Sim, muito trabalho também, é evidente. Creio que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Aí está uma diferença, que ela já sabia que existia entre os espíritos da cidade de Nosso Lar e os do posto de socorro, onde ela trabalhava, ou seja, no Campo da Paz. Ela já sabia tudo isso. Creio, já li, não já? Já, não já? Naturalmente que os irmãos desequilibrados, que por lá existem, já se torturam, diz Cecília. Sim, porque eles arrependeram-se, eles já se torturam, porque já têm grande consciência e têm gosto de se melhorarem. Pelo vagaroso despertar da consciência. É isso. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos. E são esses que dão esse sinal que nas zonas inferiores podem ser resgatados para a cidade do nosso lado. Só esses que já apresentam remorso, arrependimento, são sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Porque aí é que está esse estímulo imenso que o espírito recebe nessa atmosfera, nesse meio. Lísias explica a André Luís, no livro Nosso Lar, que a paz e o equilíbrio e a serenidade que se vive na cidade do Nosso Lar tem muito a ver com o compromisso que espíritos mais equilibrados da cidade do Nosso Lar se comprometeram de não emitir pensamentos contrários ao bem. Então, todas essas mentes que têm esse compromisso mantêm essa atmosfera elevada de paz, de equilíbrio e de bem-estar espiritual. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Vejam o conhecimento que a Cecília tinha acerca da vida no mundo espiritual. Impressionado com o que ouvia, diz André, lembrei, eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Ele queria muito mostrar que também tem alguma experiência com espíritos mais rebeldes. Já ouvi diversas referências, disse a Cecília, a essa instituição. Exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. Sim, as câmaras de retificação existem no Ministério da Regeneração, mas ela também sabe que não é isso apenas. Por isso ela diz, vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores. Ela rebate, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Há uma grande diferença. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. Daí essa seleção de espíritos para regiões diferentes. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. É evidente. O que geme já chora, já se arrepende. Nas câmaras a que se refere, as câmaras de retificações,
retificação. Vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. Vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Eu já sei que estou sobre a hora, mas como tiraram 10 minutos, eu vou mesmo acelerar. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta, disse André Luís. Verdade. Mas estou mesmo quase a acabar, estou mesmo a caminhar para o fim. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. Então, mais. Todos os lustres estavam magnificamente acesos. Portanto, mundo espiritual não significa miséria. Eles têm as suas comodidades e os seus gostos também, os seus lazeres. Então, todos os lustres estavam magnificamente acesos. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colónia próxima. Vejam a diferença. Vejam a diferença. Alfredo trouxe os seus colaboradores participando daquele convívio. Ele não ficou isolado só com as suas visitas. Portanto, nós precisamos, de facto, de aprender isso, como nos relacionamos, os superiores com os colaboradores, não distingui-los tanto, não criarem ambientes de separação. E lá, por isso é que André Luís faz estas referências, porque ele sabe que aqui não é o mesmo. O júbilo transparecia em todos os rostos e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, num ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Vejam, salão de música. Nada faltava. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Ismália é a esposa, só a relembrar, de Alfredo, mas que habitava as zonas superiores. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Sabe que nós conseguimos imaginar aquela atmosfera, aquele ambiente espiritual? Observei então que um coro de pequenos musicantes executava a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo e encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola. São canções dos barqueiros italianos e os gondoleiros de Veneza, que eu nunca ouvira no mundo. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento. Tudo era majestoso, grande, espaçoso, sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach. Vejam o nível. Acompanhada pelas crianças exultantes. Estou mesmo quase no fim. Vi Ismália enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Que ambiente! Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos o seu coração.
A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Portanto, a elevação espiritual ia-se alteando. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina, e que bela canção. Num gesto, é o último, num gesto nobre, penúltimo. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Agora, Ismália da sua elevada esfera. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo às primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Narra-nos André Luís. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração num campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. Este é que é o último, desculpem lá. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, portanto, no dia seguinte, lá iam eles para a crosta. Despedimos-nos comovidos. Quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomámos o carro agradavelmente surpreendidos. É só explicar. Este carro foi cedido por Alfredo, com chofer, para os levar até mesmo à crosta, porque a partir daí já o caminho era melhor para o carro. Eu peço desculpa, muita paz com Jesus, peço desculpa pelo atraso, mas acontece, não é? Desejo que tenham um bom fim de semana e boa refeição. Então, boa tarde mais uma vez e vamos imediatamente para a prece. Estamos atrasados, não é verdade? E vamos então dirigir-nos em espírito e verdade até à figura amorosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veio à Terra para nos falar das moradas do Pai. Veio à Terra para nos falar de como alcançar esses paraísos onde reina o amor e a fraternidade. E ensinou-nos o caminho, falando-nos que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqui estamos, Senhor, tentando fazer o vosso caminho, apesar das nossas dificuldades, e agradecendo-vos profundamente a mensagem imorredora e imperecível
que ecoa nos nossos corações, que ecoará por muitos milénios, até que aprendamos finalmente a lei de amor, perdão e caridade. Poderemos assim alçar voos maiores rumo a novas moradas. Mas por agora, Mestre, ajudai-nos a aproveitar os dias e as horas, renovando o nosso coração através do vosso Evangelho. Ajudai-nos, Senhor, a aproveitar a oportunidade abençoada que é a nossa reencarnação. Que ela possa, Mestre, ser bem vivida no trabalho no bem, no pensamento no bem e no perdão para nós próprios e para os nossos irmãos do caminho. Rogamo-vos nesta hora, Senhor, por todos nós, humanidade endividada nos dois planos da vida. Mas rogamos igualmente pelo planeta que nos acolhe, igualmente morada de nosso Pai. E pedimo-vos que nos ajudeis a procurar-vos a cada dia, a orar e a vigiar os nossos corações, para que se faça um dia luz nas nossas almas. Abençoai-nos a todos e abençoai esta casa e todas as tarefas que aqui decorrem. E sede conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.